Ainda falta responder a terceira pergunta, que é: como Jesus nos ensina a compaixão? A vida de Jesus é um constante movimento em direção ao estabelecimento do reino de Deus e na formação de seguidores e seguidoras que possam continuar a sua obra. Em vista disso, tem como uma de suas preocupações deixar um legado para os seus discípulos. E parte desse legado são os seus ensinamentos preservados nos evangelhos. O ensinamento de Jesus sobre a compaixão pode ser encontrado na sua forma favorita de ensinar, ou seja, as parábolas. O mestre cria história para que os seus ouvintes aprendam de maneira mais fácil. E 3 dessas histórias são sobre a compaixão. Uma se encontra em Mateus 18, 21 a 35, e as outras 2 em Lucas 10, 25 a 37 e 15, de 11 a 32. Comecemos com Mateus 18, 21 a 35. Certa ocasião, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar um irmão. Até 7 vezes? Ao que o mestre responde: não, mas 70 vezes 7. Logo a seguir, para ilustrar o que está dizendo, Jesus narra a parábola do credor incompassivo. É a história de um homem que decide acertar contas com seus credores. Alguém deve 174 toneladas de ouro, mas não tem como pagar. Então suplica por um prazo maior. O credor, movido de compaixão, perdoou a dívida e despediu o devedor em paz. Por aqueles dias, o ex-devedor encontra alguém que lhe devia 30 gramas de ouro, mas também não tinha como pagar essa pequena dívida. E por causa disso foi lançado na prisão até que seu saldo fosse quitado. O grande credor soube da atitude do ex-devedor e mandou chamá-lo e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? A lição sobre o perdão, encenada na parábola, mostra a reciprocidade, o alcance e a falta de limites do perdão. O que está em vista na história é a motivação para perdoar. Ao final da narrativa, se diz que esse movimento de compaixão é um mover que reside e procede do íntimo. A palavra para íntimo aqui é coração. E o parâmetro desse sentimento é o próprio Pai Celeste. Em outra ocasião, Jesus foi questionado pelos escribas e fariseus por que ele recebia pecadores e comia com eles. Então o mestre conta a história do filho perdido. A passagem está em Lucas 15, de 11 a 32. A parábola é bastante conhecida. O filho mais novo de um pai pede sua parte da herança, cai no mundo e sai gastando tudo que tem. Quando se vê na miséria, cai em si e resolve voltar para a casa paterna, nem que seja para ser empregado de seu pai, pensa ele. Quando ele se aproxima da residência, seu pai o avista e, movido de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Verso 20. Jesus nos ensina a compaixão nos colocando frente àquelas 2 reações possíveis diante dos rejeitados. Os escribas e fariseus sentem repulsas pelos publicanos e pecadores. E isso gera neles um sentimento de superioridade e nojo. Jesus ensina que a reação do acolhimento condiz mais com o amor de um pai e que a motivação para essa atitude de receber os desprezados é a compaixão que nos move em direção aos nossos semelhantes. A última e mais emblemática história sobre a compaixão é a parábola do samaritano compassivo. Esta narrativa
nós encontramos em Lucas 10, do verso 25 a 37. Na minha opinião, esta parábola é a narrativa que melhor exemplifica as ações de compaixão que devemos tomar em relação a outras pessoas. A história é bem conhecida, por isso vou narrá-la em linhas gerais. Alguém está descendo de Jerusalém para Jericó. Eis que um bando de assaltantes cruéis investem contra esta pessoa e roubam tudo o que ela levava consigo. Não contentes em apenas roubar, os salteadores ainda batem muito na vítima e a largam estirada no chão, imóvel, desacordada, semi-morta praticamente. E lá vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Ele vê o corpo no chão e dá a volta para não passar pelo homem. Logo desce também um levita pelo mesmo caminho. A cena se repete. Ele vê aquela pessoa caída e dá um jeito de se desviar dela. Estrada movimentada essa que leva de Jerusalém a Jericó. E passa um samaritano bem perto do homem estendido. Não se desvia dele, mas vai em sua direção para saber o que se passa. Ao vê-lo ferido, todo machucado e desacordado, é movido de compaixão e o socorre. O samaritano presta os primeiros socorros. Depois coloca o homem em seu próprio animal e o leva para uma hospedaria. Paga o tratamento e se despede do dono da hospedaria, empenhando sua palavra de que voltaria e ressarciria qualquer gasto extra que fosse necessário para cuidar do homem que ele socorreu. Aqui vemos claramente as duas reações que as pessoas têm quando se deparam com uma situação de sofrimento. Ou sentem repulsa, nojo e se afastam, ou sentem empatia, amor e desejo de ajudar. Por outro lado, o sacerdote levita, mesmo tendo visto o corpo estendido no chão, se desviam e passam longe, sem oferecer ajuda ao necessitado. Não vou discutir aqui os motivos pelos quais tanto o sacerdote quanto o levita tiveram a reação de desviar da vítima do assalto. Mas não é possível ignorar o fato de que ambos eram líderes religiosos ligados ao Templo de Jerusalém. Este fato deve ter muito a ver com a reação que tiveram diante do sofrimento alheio. O que se espera de pessoas ligadas a uma religião que prega bondade, a bondade de Deus? Que essas pessoas sejam, no mínimo, bondosas. Mas vocês conhecem bem a história e sabem que a atitude deles foi uma atitude de afastamento. Não estamos julgando, apenas constatando uma atitude bastante comum que acontece quase o tempo todo. Por outro lado, um homem, do qual só se diz que era samaritano, passa perto da pessoa caída, se aproxima para ver o que está acontecendo e socorre a vítima. Ao contrário do que eu disse sobre o sacerdote e o levita, que não me interessavam os motivos de eles terem se afastado do homem semi-morto, aqui me interessa sim destacar qual foi a motivação do samaritano. O texto afirma com todas as letras: então veio um samaritano e, ao ver o homem, foi movido de compaixão por ele. Verso 33. Jesus conta a parábola com o objetivo de mostrar ao intérprete da lei quem é o seu próximo, já que ele havia perguntado ao mestre: quem é meu próximo? O verso 29. A conclusão da parábola é muito reveladora, porque faz com que o próprio intérprete da lei, um religioso também, admita que o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes foi o que usou de misericórdia para com ele, neste caso, o samaritano. Então, vem o contundente desfecho final.
Jesus disse: então vai e faça o mesmo, como lemos no verso 37. A lição preciosa que Jesus nos ensina sobre amar a Deus e ao próximo é que nossa religião não é motivação suficiente para nos mover à prática do amor, que se manifesta no socorro e ajuda ao nosso semelhante. O ensino do Mestre tem o foco naquilo que realmente é capaz de nos mover em direção ao nosso próximo, que é a compaixão. Assim foi com Jesus, assim deve ser conosco. Esta é a resposta para a pergunta: como Jesus nos ensina compaixão? Para concluir nosso estudo sobre Jesus nos 3 primeiros evangelhos, basta lembrar das 3 perguntas que fizemos. A primeira pergunta foi: como Jesus lida com o sentimento de compaixão? A segunda pergunta foi: como Jesus se conecta às pessoas através deste sentimento? E a terceira pergunta foi: como Jesus nos ensina a compaixão? Está na hora de voltar e assistir novamente este vídeo, ler e estudar os textos bíblicos que usamos, reunir, mesmo que virtualmente, pessoas interessadas em direcionar o seu sentimento de compaixão e planejar ações de socorro e ajuda às vítimas da pandemia. Engaje-se, tome a iniciativa, pergunte como você pode ajudar alguém. Sigamos em frente, meus irmãos e minhas irmãs, impulsionados pela compaixão. Obrigado pela sua generosa atenção. Deus abençoe a todos.